Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrea e eu sou professora de inglês. Eu estou aqui hoje para contar uma novidade para vocês. Eu desenvolvi um curso rápido de inglês, básico 1, e vocês irão aprender várias coisas legais aqui. Serão 10 aulas de aproximadamente 15 minutos. Aqui vocês irão aprender cumprimentos, o alfabeto, soletrar, falar a idade, números, países e nacionalidades, datas, cores, partes do corpo e da casa, descrever a aparência de uma pessoa, animais e profissões. E aí, gostaram? Então fiquem comigo que nós iremos começar essa aventura. Let's go? We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Vamos falar sobre o verbo to be? Let's go! Vocês viram que no início do vídeo eu cantei uma música, não foi? Nesta música tinha uma parte onde aparecia uma das formas do verbo to be no presente. A maioria das pessoas tem pânico do verbo to be. E isso acontece porque provavelmente não aprenderam direito na escola. Então hoje vocês irão aprender o verbo to be. Let's get started! O verbo to be significa ser ou estar. Utilizamos este verbo para dizer que alguém é ou está de alguma forma ou em algum lugar. Ele é muito importante porque é com este verbo que cumprimentamos ou damos informações pessoais. Vejamos aqui um exemplo. I am a teacher. Eu sou uma professora. Am, nesse caso, é uma das formas do verbo to be no presente. Outro exemplo, he is a doctor, ele é um médico. Is, nesse caso, é outra forma do verbo to be no presente. O verbo to be irá aparecer de 3 formas, como am, is ou are, e significa ser ou estar. Para que nós tenhamos uma frase, nós precisaremos de um pronome pessoal e o verbo to be. Os pronomes pessoais estão divididos entre singular e plural. Vejamos aqui. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, que é utilizado para animais, objetos e fenômenos da natureza, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Nós temos aqui um exemplo. They are friends. Neste exemplo, é uma forma plural, significa eles são amigos. They significa eles ou elas. Neste outro exemplo, nós temos um carro. Carro é um objeto, então nós usamos it. It is a black car. Neste exemplo, é um exemplo singular, e nós diríamos assim, ele é um carro preto. É um carro preto. Este outro exemplo, nós temos um gato, cat. It is a white cat. É uma forma singular. É um gato branco. Neste outro exemplo, nós temos uma forma plural. They are big houses. Elas são casas grandes. Então, nós teremos aqui a forma afirmativa do verbo to be. Para formar a forma afirmativa, nós teremos I am, eu sou, eu estou. You are, você é ou está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, ele é ou está. You are, vocês são ou estão. We are, nós somos ou estamos. They are, eles são ou estão. Aqui nós temos outro exemplo de forma afirmativa com o verbo to be, porém com complemento. Vejamos como fica. I am a student. Eu sou um aluno. You are a student. Você é um aluno. He is a student. Ele é um aluno. She is a student. Ela é uma aluna. It is an animal. É um animal. We are students. Nós somos alunos. You are students.
vocês são alunos. They are students. Eles ou elas são alunos. Temos aqui, então, que nós precisamos memorizar, que a gente tem que ter um pronome e um verbo. Essa junção do pronome com o verbo que nós devemos memorizar. Então, por exemplo, o I andará sempre de mãos dadas ou em par com o am. O you andará sempre de mãos dadas com o are. O he, she, it andará sempre de mãos dadas ou em par com o is. E por fim, nós temos we e they, que andará sempre em par com o are. Nós temos que memorizar e não podemos trocar, a gente não pode inverter os parzinhos. Vejam, então a gente nunca pode dizer I is, you am, they am. E sim, I am, you are, he is ou they are. Nós temos, então, a forma afirmativa, mas contraída do verbo to be. Vejamos como fica. I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Aqui nós temos um exemplo de forma contraída. Vejamos. It's my dog. É meu cachorro. They're brothers. Eles são irmãos. Suponhamos que vocês queiram perguntar se tal pessoa é Maria, ou ela é a Maria. Vejamos como fica. Are you Maria? Você é a Maria? Vejamos que aqui nós temos o verbo to be que ele inverteu com o sujeito para formar uma pergunta. Então vamos falar sobre a forma interrogativa do verbo to be. Para a gente perguntar algo a alguém, a gente precisa inverter o sujeito com o verbo. Vejamos como fica. Am I, eu sou ou estou. Are you, você é ou está. Is he, ele é ou está. Is she, ela é ou está. Is it, ele é ou está. Are we, nós somos ou estamos. Are you, vocês são ou estão. Are they, eles são ou estão. Vejamos um exemplo. Am I a teacher? Eu sou uma professora? Aqui a gente inverteu o sujeito com o verbo e virou pergunta. Outro exemplo. Is he happy? Ele está feliz? Também invertemos o he com o is e virou pergunta. Agora nós vamos falar sobre a forma negativa do verbo to be. Vamos ver como fica. Um exemplo. I am not a doctor. I'm not a doctor. Eu não sou um médico. She is not a teacher. She isn't a teacher. Ela não é uma professora. Aqui nós temos a forma negativa do verbo to be. Nós temos a forma longa e a forma contraída. Vejamos como fica. I am not, I'm not. Eu não sou ou não estou. You're not, you aren't. Você não é ou não está. He's not, he isn't. Ele não é ou não está. She's not, she isn't. Ela não é ou não está. It's not, it isn't. Ele ou ela não é ou não está. We're not, we aren't. Nós não somos ou não estamos. They're not, they aren't. Eles ou elas não são ou não estão. Nós podemos perceber neste exemplo que nós fizemos uso do aren't e do isn't, então essa seria a forma contraída. Vejamos outro exemplo. They aren't brothers, forma contraída. They are not brothers, forma longa. Eles não são irmãos. Aqui neste exemplo está assim, she isn't a teacher. Ela não é uma professora. She is a student. Ela é uma aluna. Ainda neste exemplo, it isn't a beautiful city. Não é uma cidade bonita. Então, para concluir, nós percebemos que
nós precisamos memorizar os parzinhos, os pares entre sujeito e verbo, quem anda com quem. Para formar uma frase interrogativa, a gente inverte o sujeito com o verbo e, para negar, acrescentamos o not. Vamos checar o que vocês aprenderam? Se eu perguntar a uma pessoa se ela está feliz, como seria a minha pergunta? Você está feliz? Are you happy? Ou, se eu quiser perguntar a alguém, ele é o Ricardo? Como seria? Is he Ricardo? Agora é com vocês. Eu quero que vocês me digam, eu não sou Ricardo, sou João. Como ficaria? Vamos ver se vocês acertaram? I am not Ricardo. I am João. Ou I'm not Ricardo. I'm João. E por fim, mais uma frase. Eles não são amigos. Como seria? Vamos ver se vocês acertaram? They are not friends. Ou they aren't friends. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Espero tê-los ajudado a desmascarar esse mito de que aprender o verbo to be é impossível, difícil. Eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail, ahoradoinglês@gmail.com. Caso vocês queiram me mandar algum e-mail com perguntas, dúvidas ou queiram receber links de exercícios, ok? Vejo vocês na próxima aula. See you there! Bye!